Lula voltou à Fiesp depois de 12 anos agora, novamente como candidato a presidente, e definiu o que pode ser o seu governo com 3 palavras: estabilidade, credibilidade e previsibilidade. Nós temos algumas coisas para fazer no Brasil que é urgente. Eu vou repetir 3 palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas 3 palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Sabe, qualquer governante que quiser governar o Brasil, o Chile, a Bolívia, os Estados Unidos ou a China, se ele não tiver essas 3 palavras permeando o comportamento dele, não dará certo o governo. São palavras que os empresários gostam de ouvir. Lula também falou que os mais ricos no país devem recolher mais impostos. Não as empresas, mas as pessoas físicas que controlam essas corporações e concentram renda no país. No nosso programa de governo, a gente tem feito uma reforma agrária progressiva em que a gente possa taxar, sabe, a parte mais rica da sociedade, taxar menos a produtividade, taxar mais o patrimônio. Agora, tudo isso é desejo, sabe, de uma pessoa, de um partido político e que precisa ser colocado à disposição de um debate para saber se é isso que a sociedade quer. Eu acho que se nós encontrarmos, veja, se a gente conseguir desonerar cada vez mais a produção e a gente aumentar a possibilidade de onerar, sabe, o patrimônio da pessoa, a gente pode estar fazendo justiça, sabe, tanto com o produtor quanto com o consumidor. O encontro de Lula com os empresários ocorreu neste salão. Lula ocupou esta cadeira e, como é do seu estilo, comandou o evento, até em detalhes. O ex-ministro Aloysio Mercadante, que é o coordenador do programa de governo, quando falava, recebeu este bilhete de Lula. Aqui está escrito: tempo. Era um aviso para que Aloysio Mercadante concluísse a sua exposição. E Aloysio Mercadante atendeu. E rapidamente, de maneira até bem humorada, concluiu a sua fala. Eu não vou falar de educação, que eu já vi que é para eu parar, o presidente já está anotando ali, mas eu só queria dizer uma coisa. Nós precisamos formar mão de obra qualificada. Um diretor da Fiesp que formulou perguntas a Lula elogiou a participação do ex-presidente. Que avaliação o senhor faz hoje desse encontro com o ex-presidente Lula? Não, eu acho que o encontro foi excelente, foi importante. Nós estamos aqui na Fiesp convidando e recebendo todos os candidatos à presidência. Ele foi, acho que, o 4º candidato que veio, depois do Ciro e do Felipe Dávila, da Simone. O Lula é um comunicador nato, tem uma experiência de vida, inclusive, de 8 anos presidente da República, e, evidentemente, ele sabe dar a sua mensagem, sabe transmitir a sua mensagem. Acho que foi muito bom. Sempre nos coloca, conhecendo um pouco melhor o candidato. Acho que ele está cumprindo o seu papel e nós aqui na Fiesp também. Que ponto o senhor destacaria de tudo aquilo que falou que mais chamou a atenção do senhor? Não, é o otimismo dele, a autoconfiança, a convicção de que se ele for eleito, ele vai, como ele chamou, consertar o país, expressão dele. Ele, sem dúvida alguma, depois de toda uma vida política e culminado com 8 anos na presidência, ele conhece os assuntos, ele tem opiniões sobre todos os assuntos, ele não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Depois, cada um julga se essas respostas e essa visão de Brasil é a que coincide com a sua própria visão de país. Que expectativa o Brasil pode ter de um eventual ou possível governo Lula na relação entre a Fiesp com o governo federal? Não, seja o
o governo Lula, seja qualquer governo, o papel da Fiesp como entidade que representa a indústria de São Paulo é de ter um canal de diálogo aberto, bem lubrificado e que, sem dúvida alguma, terá se o presidente eleito for o Lula. Por outro lado, acho que terá também, caso qualquer um dos outros candidatos seja eleito. A Fiesp é uma entidade apartidária e ela, para cumprir o seu papel, cumprir o seu mandato, tem que estar, vamos dizer, muito bem relacionada com respeito mútuo e com observância também das diferenças opiniões com quem quer que seja que esteja no poder. Surpreendeu o senhor hoje a participação do ex-presidente Lula, até assim, de uma forma tão tranquila com que transcorreu, tendo em vista que já houve, vamos chamar assim, uma relação mais tensa nos últimos anos em relação a tudo que ocorreu no Brasil. Teve o impeachment, depois a prisão do próprio Lula. Isso surpreendeu o senhor, quer dizer, o sereno, de certa forma, com muita amistosidade em relação aos empresários? A gente tem visto isso acontecer, né? O Lula é um ser humano que foi abençoado com a capacidade de se comunicar com uma inteligência ímpar. Ele domina, vamos dizer, os temas, os conceitos, as informações, mesmo muitos números, e ele, sem dúvida alguma, é uma pessoa que tem charme, que tem carisma, que tem simpatia. Então não surpreendeu, porque é o mesmo Lula que a gente sempre conheceu, né? Mesmo nos momentos mais adversos para ele, no auge da Lava Jato, ele ou ficou em silêncio ou sempre se comunicou dessa forma. A Fiesp não tem candidato, mas o senhor tem? Eu ainda estou refletindo, eu não tenho, mas se tivesse também não declararia. Mas vai declarar em algum momento? Como? Vai declarar em algum momento? Não, candidato, imagino que não, né? Eu estou avaliando, estou analisando, eu acho que é uma eleição importantíssima, qualquer eleição presidencial é importantíssima, mas o momento que o país e o mundo estão, ela é muito, muito relevante e eu estou tentando ir descobrindo quem eu acho que pode sentar melhor naquela cadeira de mandatário máximo do país. Tem alguns que não serão meus candidatos, com certeza, tem outros que podem sê-lo, mas eu ainda... Eu não compartilho da convicção do Lula que, já que veio Deus e o diabo e não há terceira via, né? Ele é muito engraçado nesse aspecto, eu acho ainda que uma terceira via pode ser uma excelente solução. O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, também avaliou a participação de Lula na Fiesp. Que avaliação o senhor faz hoje da participação do Lula aqui nesse encontro da Fiesp? Olha, um momento muito importante. Primeiro, a presença do ex-presidente Lula, a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, sempre muito presente aqui no dia a dia com a Federação da Indústria de São Paulo. Lula, pela relação com o presidente atual da Federação da Indústria, filho do ex-vice-presidente José Alencar, mais uma pessoa que tratou aqui de um debate sereno, um debate sobre temas, onde aqui apresentou a pauta da indústria, a reindustrialização, a necessidade do Brasil ter uma queda nos juros, ter um controle da inflação, voltar a ter uma política de estímulo aos empreendedores. A indústria, como foi dito aqui, ela alavanca outros setores de serviços, de produção, de vários outros serviços. E por essa razão, de um lado, foi uma oportunidade de aprendermos aqui, como disse o nosso coordenador do programa, ex-ministro Aloysio Mercadante, estamos agora recebendo propostas. As propostas aqui apresentadas vão compor, não é, a apresentação, e o ex-presidente Lula aqui também manifestou compromisso, exatamente na linha do que foi dito aqui em relação às propostas da área industrial. E eu digo que foi fundamental, ele de forma muito espontânea, colocou aqui de forma muito transparente
as suas posições, mas o compromisso, não é, e o desejo e a vontade de melhorar o Brasil. O Brasil tem uma situação gravíssima e a experiência dele, com 2 mandatos de presidente, não é um novato, a experiência do governador Geraldo Alckmin com 4 mandatos de governador, fora a oportunidade como vice, como líder nacional, e agora, juntos, né, se colocarem à disposição do Brasil. O senhor acha que hoje o Lula reconquistou os empresários? Eu acho que hoje a gente conseguiu quebrar o gelo, ou seja, garantir aqui aquilo que o país mais precisa e é o que o Lula mais sabe fazer, dialogar. O compromisso que não é só, como ele disse, para a eleição, é um compromisso, não é, com a governabilidade. A governabilidade a gente lembra, o governo com o Congresso, mas não é governo com o setor privado, o governo com as indústrias, o governo, ele lembrava aqui e fez um desafio de que a gente precisa sair apenas da cobrança, da reindustrialização. É pegar ou largar. Vamos escolher aqui 10 setores, quais são os 10 setores que o Brasil tem maior chance. É isso que vai fazer o país sair de um patamar de 10%, 11% do PIB para um patamar de novo, de 14%, 15%, 20% do PIB. E isso certamente é tudo que o país precisa. O senhor acha que os empresários, pelo que o senhor conhece, com a experiência de ter sido governador muitas vezes lá do Piauí, o senhor acha que os empresários gostaram da fala do Lula? Como o Lula disse no começo, a fala era menos pensando em voto. É claro que todo mundo que é candidato quer voto. Ela era mais no sentido, não é, de colocar, eu diria, uma reintegração, de diálogo, ou seja, fazia um tempo que o Lula não vinha aqui na Federação da Indústria e ele coloca, uma visita que ele quer prosseguir, já deixou acertado que sendo eleito após a posse, dá um tempo para ele ali, mas ele quer a Federação da Indústria. Nos grupos de trabalho, nesse novo modelo de conselho que ele quer criar, tendo as principais áreas com grupos de trabalho específicos, haverá certamente um grupo só para a área da política, da reindustrialização, como ele disse, os novos nichos de mercado, nichos de oportunidade, setores que o Brasil tem uma chance muito grande, tanto pela demanda interna como pelas oportunidades com o mundo. Ele citava aqui a necessidade, não é, que ele colocou todo o respeito que tem em relação à China, mas a necessidade da gente ter uma substituição de importação de coisas que o Brasil é capaz de produzir a um preço adequado, com uma produtividade adequada, em condições de competir com o mundo. E isso é essencial para o principal objetivo, gerar novas oportunidades de negócio, com isso gerar mais emprego, ampliar a renda, porque é isso que alavanca, não é, a demanda por mais produção e por mais serviços e estimula aquilo que é o principal objetivo, o Brasil voltar a crescer. A Fiesp, quando era presidida por Paulo Scaff, ajudou a articular o movimento que desestabilizou o governo de Dilma Rousseff com a campanha do Pato Amarelo. Lula fez referência a esse período, embora sem citar Paulo Scaff, a Fiesp ou essa campanha. Mas a referência foi feita quando ele disse que a Lava Jato e Deltan Dallagnol foram responsáveis pela quebra de muitas empresas. E ele disse textualmente que esta quebra ocorreu a partir das mentiras que foram contadas por Deltan Dallagnol. Eu sonhava em que o Brasil tivesse a terceira indústria petroquímica do mundo. Sonhava e queria que a Braskem fosse essa grande empresa. Apareceu a Lava Jato para destruir a Braskem. Em nome de quem? De um fedelho chamado Dallagnol, que encheu a cabeça de vocês de mentira? Sabe? Conseguiu construir, sabe, um mundo de mentiras. Sabe? Qual é a indústria de engenharia que nós temos hoje nesse país? Quantos anos levou para a gente construir uma indústria de engenharia que competia com os Estados Unidos, que fazia as obras em Nova York, com o aeroporto de Miami? Sabe? Que estava tomando o mercado dos americanos no mundo árabe, na África? Sabe? Cadê? Acabou. Em nome de quem?
Em nome de que honestidade? Em nome de que corrupção? Sabe, corrupção eles tentaram fazer, fazendo acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bom, como a história ainda vai contar tudo, vamos esperar. Ao deixar a Fiesp, Lula estava bem-humorado. Presidente, você assinou o documento da Fiesp? É que eu não vi, você assinou. Não, eu não sei, não me pediram para assinar documento aqui. Eu assinei. Eu estou assinando até cheque branco.